E aí, engenheiros engenhosos, professor Will aqui, agora com a resolução da questão 1 do mapa de Química Geral e Inorgânica. Vamos lá para a questão 1. Ela diz assim: considere, considere a reação industrial de produção de fosfato de cálcio. Realize o balanceamento da reação química entre o ácido fosfórico e o hidróxido de cálcio, ou H3PO4 e CaOH2, que produz fosfato de cálcio, Ca3PO4 e água, H2O. Em seguida, escreva a equação química balanceada, ok? Então, o que a gente vai ter que fazer, galera? A gente vai pegar a nossa relaçãozinha aqui, né? A gente tem quem antes? A gente tem aqui o nosso H3PO4 mais deixa eu dar um espacinho aqui. Ca, né, que é o nosso cálcio, oxigênio, hidrogênio, a nossa hidroxila, são duas hidroxilas, que daí elas viram, eu vou colocar aqui embaixo, mas entenda como se fosse aqui na frente, tá? Que elas viram o nosso fosfato de cálcio, o nosso Ca3, eu recomendo que vocês vão olhando ou no material que vocês têm como baixar aí na plataforma, que está em PDF, ou vocês vão fazendo à mão também, tá? Mas o importante é que vocês façam junto para vocês pegarem a ideia. Ca3PO4, ok? Então, mais o nosso H2O. O que vocês têm que fazer aqui, galera, é balancear. Balancear é basicamente você ter alguma coisa desse lado, mais alguma coisa ainda desse lado aqui do nosso balanceamento, e a mesma coisa a gente ter desse lado aqui. Então a gente tem que fazer uma questão de... é quase como se fosse um balanço de massa. Um balanço de massa é tudo que entra, sai, tudo que sai, entra, ok? Então a gente tem que ter essa noção, tá? Aqui, ó, o que a gente vai ter de ideia para o nosso balanço? A gente precisa saber o quê? Quanto de cada elemento tem do lado esquerdo da nossa equaçãozinha, ali da nossa fórmula, né? Olha aqui, ó, hidrogênio, fósforo, oxigênio, cálcio, oxigênio, hidrogênio de volta. E aqui do outro lado a gente continua tendo cálcio, fósforo, oxigênio, hidrogênio e oxigênio. Vocês viram alguma diferença? Não tem nenhuma, não está faltando nenhum elemento, não está sobrando nenhum elemento aqui. Então, ela está já certa, né? Agora, o que eu preciso dizer? Que isso aqui é uma molécula de ácido fosfórico, isso daqui é uma molécula de hidróxido de cálcio, isso daqui é uma molécula de fosfato de cálcio e isso aqui é uma molécula de água. Quantas moléculas de cada um eu tenho que ter? Quantas moléculas de ácido fosfórico? Quantas moléculas de hidróxido de cálcio? Quantas moléculas de falhou a palavra, de fosfato de cálcio? E quantas moléculas de água eu tenho que ter para isso aqui dar certo? Vocês vão ver lá que no materialzinho que eu mandei para vocês, eu tenho A aqui, B aqui. O C, eu não estou considerando ele, eu estou deixando ele de fora. E aqui no lugar do D, eu coloquei o E. Então, para a gente ficar igual no materialzinho que tem lá, eu vou colocar o E aqui no final e vou tirar o C dali, tá? Vocês vão entender por quê, porque no fim das contas eu não vou colocar, não vou gerar mais de uma molécula dessa, eu vou gerar apenas uma molécula, até por sinal, isso daqui é o meu objetivo, eu quero gerar uma molécula de fosfato de cálcio, ok? Ah, professor, mas e daí eu posso fazer essa agora? Agora a gente vai começar, galera. O que a gente precisa saber? Quantas moléculas de hidrogênio eu tenho do lado esquerdo da minha reação? Eu tenho 1, 2, 3,
mais uma. Ah, mas professor, será que é uma só? Não, são duas, ó. Porque o meu 2 ele está sendo para o oxigênio e para o hidrogênio. Então é como se eu tivesse OH, OH, ok? Então é 2 hidrogênios. Faz as contas comigo? Então eu tenho 2 hidrogênios aqui e 3 hidrogênios aqui. Então eu tenho 5 hidrogênios. Vamos ver para o lado de lá da nossa setinha? A gente tem 2 hidrogênios. Ok? Então você já vem que já está desbalanceado, né? H2. Então, H2 não, são duas moléculas de hidrogênio. Já marca isso daí, tá? Eu vou apagar isso aqui porque eu não tenho muito espaço. E de fósforo, quantas moléculas eu tenho aqui desse lado? Eu tenho uma aqui e eu não tenho nenhuma ali, então fósforo aqui é 1. E do lado de lá da minha equação aqui, da minha reação, eu tenho um só, né? Ah, não é um, são 2 fósforo. Porque esse doisinho aqui quer dizer que eu tenho PO4 mais PO4, ok? Então, eu tenho duas moléculas de fósforo. Também está desbalanceado, viu? Então, agora vamos voltar aqui e vamos fazer com o oxigênio. Deixa eu apagar isso aqui também. Ok, vamos fazer com o oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho do lado esquerdo? Eu tenho 4. E aqui eu tenho 1? Não, eu tenho 2. Então, 2 mais 4 são 6 átomos de hidrogênio. E do lado direito da minha reação, eu tenho 4. Mas são só 4? Não, são 2. Então eu tenho O4. Opa! Já coloquei a resposta que é 8. Mas eu tenho o O4. Esse O4 tem 2. Então é como se eu tivesse O4 mais O4. Então é 8, ok? São 8 moléculas, são 8 átomos de oxigênio. 8 átomos de oxigênio aqui, mais 1 aqui. Então são 9 átomos de oxigênio, ok? Continuando. Quantas moléculas de... Ah, não, agora de cálcio, né? Cálcio. Quantas moléculas de cálcio eu tenho? Eu tenho uma molécula de cálcio do meu lado esquerdo, até porque aqui eu não tenho nenhum. E eu tenho 3 moléculas de cálcio do outro lado. Então, Ca3. Então, é 3. E eu tinha 1. Então, agora vocês vão reparar que vocês têm agora uma coisinha assim, ó. H vai ser 5 no início e H vai ser 2 no final. Fósforo, vocês têm 1 no início e vocês têm 2 no final. Aí você tem 6 oxigênios no início e 9 oxigênios no final. Vocês têm um átomo de cálcio no início e vocês têm um átomo de cálcio, aliás, 3 átomos de cálcio no final. Então a ideia aqui é que se eu tiver 5 de um lado, eu tenho que ter 5 do outro. Se eu tiver 2 de um lado, eu tenho que ter 2 do outro. Se eu tiver 9 de um lado, eu tenho que ter 9 do outro. E se eu tiver 3 de um lado, eu tenho que ter 3 do outro. Ah, professor, mas então como é que a gente vai começar a fazer isso? Galera, eu gosto muito de fazer na tentativa do tentativa e erro. Ela funciona muito bem para mim. É você dar valores para aquele A, para aquele B e para aquele E lá que eu coloquei junto com a molécula de água e testando, né? Vai testandinho. Aqui, para a gente não perder muito tempo, a gente vai pegar lá o nosso... Deixa eu colocar de verde. Vocês vão ver, né, que é aqui, ó, H3PO4
Opa, ficou muito feio esse 4 aqui. H3PO4 mais CaOH2. Vamos colocar aqui uma setinha que vai virar o Ca3PO4 mais H2O. Beleza? Então agora a gente vai dar valores, né? Vocês vão ver lá que eu coloquei no material para vocês um númerozinho 2 aqui, um númerozinho 3 aqui. Vocês vão colocar nada aqui no 1, né? Pode ser se vocês quiserem, pode colocar 1, mas aqui vocês vão colocar 6, tá? Isso aqui é o tentativa e erro, é você tentando, colocando valores. Aí que é interessante, você coloca um valor para cá, você vai ver que vai dar diferença do outro lado, e você arruma do outro lado e assim vai. Até interessante, vocês vão ver aqui, ó, 2, 3, ó, gerou um 6 aqui, entendeu? É uma coisa assim, vocês vão tentando assim para se acertar, tá bom? Agora o que vocês vão ver? Vocês vão ver que agora eu tenho quantas moléculas de hidrogênio do lado de cá? Hidrogênio, agora eu tenho 2 vezes 3, então são 6. 6 mais 3 vezes 2. Então são 6. 6 mais 6 é 12. Vamos ver do outro lado? Do outro lado aqui eu tenho 6, mas é vezes 2. 6 vezes 2 é 12. Beleza? Fechou aqui o hidrogênio? Fechou. Agora vamos fazer com o fósforo. Fazendo com o fósforo. No fósforo aqui eu tenho 2 fósforos desse lado. E do lado de cá eu tenho... Opa, faltou 2. Tinha um 2 aqui, tá? Eu tô comendo bola aqui, mas tinha um 2 ali. Eu tenho 2 fósforos do lado de cá também, ok? Deixa eu apagar aqui. 1000 perdões, eu vou colocar aqui o 2, né? Não pode faltar isso aqui. E agora a gente vai ver o oxigênio. Oxigênio aqui eu tenho 2 vezes 4, que já dá 8, né? 2 vezes 4 é 8, mais 3 vezes 2, porque tenho 2 oxigênios aqui. Então, 3 vezes 2 é 6. 8 mais 6 é 14. E para o lado de cá, da minha equaçãozinha, da minha reação, eu tenho 8, ainda continuo tendo 8, mais 6, né? Então, 8 mais 6 eu também sei que é 14, beleza? 8 mais 6 é 14 nos dois lados, olha só que interessante. Agora a gente vai ver qual átomo? A gente vai ver o átomo de... Opa! Eu arranquei o 2 de volta daqui. O átomo de cálcio. Opa, já coloquei C3, né? Já coloquei até a resposta. Eu tenho 3 aqui, né? Não tenho mais nenhum átomo de cálcio. E do lado de cá eu também tenho 3, ok? Então eu tenho 3 dos dois lados. A minha reação está balanceada. O que isso quer dizer, galera? O que a gente acabou de fazer aqui? A gente acabou de dizer que eu preciso de 2 partes. Vamos dizer assim que você está fazendo uma receita para fazer um bolo. Você precisa de 2 partes de ácido fosfórico mais 3 partes de hidróxido de cálcio para vocês girarem uma parte de fosfato de cálcio e 6 partes de água. A água é importante para minha relação? Não quero, não é o meu objetivo. Eu não quero gerar água, mas ela acaba sendo gerada. O que eu vou fazer? Eu vou descartar ela de alguma maneira, eu vou tirar ela do meu processo, porque o meu objetivo é gerar isso daqui. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que você tiver, é só lá me chamar no WhatsApp. Beleza? Falou, fiquem com Deus.